1. Nós vamos ler os versículos de 6 a 8. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, nós vamos ter, a partir de 2016, para quem não pode participar da escola bíblica dominical, que é no domingo de manhã, nós vamos ter uma sala de escola bíblica dominical funcionando durante a semana. Nós temos pensado em terças-feiras à noite. Isso faz parte do nosso planejamento estratégico, que a igreja está se preparando aí para um crescimento maior no próximo ano. Então nós vamos ter uma sala que na verdade vai ser a mesma sala da escola bíblica, só que funcionando todas as terças-feiras de noite. Então você trabalha, não pode estar aqui de manhã, você pode ter a sua aula na escola bíblica às terças-feiras. Se você tem interesse de participar dessa escola bíblica durante a semana e não pode na terça-feira, eu queria que você procurasse o Zé Antônio. Fique em pé, Zé. Procure o Zé Antônio, conversa com ele, porque a gente pode pensar talvez num outro dia, tá? Então nós estamos nos preparando para que isso aconteça aí no próximo ano. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8. Nós vamos começar hoje uma série de sermões que vai até dezembro. Nós vamos falar sobre igreja, sobre a nossa igreja, sobre os nossos planos, aonde que você entra dentro disso, de que igreja que você faz parte, enfim, aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. E hoje eu quero começar refletindo aí nesse texto de Atos capítulo 1, de 6 a 8. Então ele está no slide, se você quiser acompanhar, ou então pode acompanhar pela sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, vamos ler juntos? Mas receberão sobre fugir das áreas de risco. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nos abençoa, aplica a Tua palavra aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, eu vou falar noite porque há 20 anos eu falo noite, até eu acostumar a falar tarde vai ser difícil, tá? Então vocês entendam, eu falar noite é porque eu estou falando tarde, tá? Na verdade, agora já é noite, porque são 6 horas da tarde, exatamente. Quando a gente pensa em área de risco, a gente lembra logo desse período que está começando agora aqui no Brasil, né? Em São Paulo também devagar, mas a gente espera que venha, que são os períodos de chuvas, né? Mas se você tem acompanhado os jornais, você deve ter visto que lá no sul está chovendo muito. Tem uma região lá no sul, em Santa Catarina, chamada Vale do Itajaí, que esta semana entrou em estado de alerta. Estado de alerta exatamente pela quantidade de chuvas que tem caído ali. Por quê? Porque o Vale do Itajaí chama vale porque ele está rodeado de montanhas, né? E ali o pessoal constrói muito casas próximas a esses morros ou a essas montanhas, ou até em cima desses morros. O que acontece quando chove é que a possibilidade de toda essa terra descer e destruir essas casas se torna muito grande. Então, no Brasil a gente tem muito disso. A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem no Brasil inteiro pessoas que gostam de construir casas
próximos a esses morros, a essas localidades, e a gente chama essas áreas de áreas de risco, áreas que podem de alguma maneira se tornar, para quem está lá, perigoso de se viver. Mas a gente tem outras áreas de risco. A gente tem áreas de risco na praia, a gente tem áreas de risco dentro do shopping. Não sei se você já viu, ou de um lugar de empresa, quando alguém está limpando, eles colocam uma plaquetinha amarela dizendo assim: piso molhado, cuidado. O que está indicando aquilo? Está indicando que aquilo é uma área de risco. E esses locais, eles são identificados para nos guiar, para a gente não se perder e acabar entrando nessa área e talvez termos os nossos sonhos frustrados, termos a nossa vida debilitada ou até perder a nossa vida. Por isso, antes de eu falar sobre qualquer outra situação, hoje eu resolvi, como líder espiritual que sou de vocês, alertar-los sobre a possibilidade de estarmos vivendo em áreas de risco espiritual. Eu vim hoje para alertá-los deste perigo. Um autor escreveu as seguintes palavras: igrejas sadias só existe com membros sadios. Vamos ler junto? Igrejas sadias só existem com membros sadios. Nós estamos numa grande empreitada aqui. Nós queremos construir uma grande igreja. E uma grande igreja não se constrói com pessoas, número de pessoas. Se constrói com pessoas, mas não com número de pessoas. Uma grande igreja se constrói com grandes homens e mulheres de Deus. Amém ou não? Amém. Por isso, a gente vai parar hoje para pensar na nossa vida, na nossa situação. Se talvez a gente não está numa área de risco, e que talvez por estarmos nessa área de risco, a gente está impedindo com que a igreja de Jesus caminhe. Quando a gente olha para o texto, talvez a gente não consegue identificar essa mensagem que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Mas à medida que a gente for estudando o texto, a gente vai descobrir isso. Eu lembro vocês que o livro de Atos foi escrito por um evangelista, por Lucas, e nós podemos dizer que ele é quase que uma continuação do evangelho de Lucas, tanto que nesse primeiro capítulo, Lucas, ele faz apresentações das cenas finais de Jesus aqui na terra, tá? Ele fala especificamente da ascensão de Jesus, né? Os últimos momentos que Jesus teve com alguém aqui na terra antes de subir aos céus, e até agora ainda não voltou, mas a nossa expectativa é que ele volte agora. Tem gente que vai ficar, hein? Você está preparado para essa volta? Se ele voltasse agora, para onde que você ia? Esse é o porquê de estarmos aqui. A intenção de Lucas é fazer de Atos um evangelho, mas não de Jesus. Uma boa notícia, mas não de Jesus, mas da igreja de Jesus, que estava prestes a nascer. Nós estamos, se nós pegarmos Gênesis e chegarmos até Atos, nós ainda não encontramos a igreja. A igreja vai nascer a partir do capítulo 2 de Atos. Por isso, o nome do livro chama-se Atos dos Apóstolos. Atitudes que os apóstolos tomaram após a ascensão de Jesus, em continuidade à proclamação, a pregar o Evangelho de Jesus. E aí a gente chega no versículo 6.
onde Jesus aparece aos seus discípulos pela última vez e começa a expor a nova atitude que eles deveriam ter. E o que me chama a atenção no versículo 6 é que por parte dos discípulos existia uma preocupação. Observe comigo, vamos ler juntos qual é a preocupação dos discípulos. Vamos ler? Senhor, Jesus está tentando falar, eu vou embora, volto mais. E eles fazem essa pergunta a Jesus. E eu, num primeiro momento, consigo até tentar compreender essa pergunta, porque tudo havia acontecido com esses homens. Apesar deles terem sido aparentemente preparados para dar continuidade ao trabalho de Jesus, imagine você que esses homens deixaram as vidas deles, a família deles, seguiram um homem que começou a fazer milagre de repente, depois simplesmente esse homem fala que vai morrer e morre, e eles ficam meio que desiludidos com a situação, e de repente um dia eles estão todos reunidos lá, e esse homem aparece lá. E ele não aparece de uma forma normal, ele passa no meio da parede. Para pensar que loucura é essa. E aí um dos discípulos fala assim: eu não acredito que seja Jesus, eu só acredito se eu tocar na ferida dele. Jesus fala: vem aqui e toca, meu filho, toca na minha mão, na minha ferida. E depois Jesus continua a reaparecer, e de repente ele vai dizer para esses homens de um tal de Espírito Santo. Ele já disse antes de morrer, mas agora ele vai dar uma direção um pouco maior em relação a isso. Além disso, vale lembrar que nós estamos falando de judeus, e a pergunta que esses homens estão fazendo a Jesus é porque eles tinham em suas mentes ainda a cultura judia. E a cultura judia e o judaísmo especificamente, ele ensinou ou ensina de que os judeus, por serem um povo escolhido de Deus, teriam um grande rei, e esse rei reinaria sobre o mundo. E este mundo se dobraria ao poder deste rei. Só que este rei era um rei político, e não um rei espiritual. Os judeus estavam ainda pensando num Messias que teria um poder político, que dominaria o mundo. Jesus estava ressurreto, e ele estava dando uma esperança para os discípulos. E eu acho que Jesus, quando ouve essa pergunta, ele se sentiu meio que como um professor de matemática. Sabe o professor de matemática quando vai lá e fala assim: olha, delta é igual a b ao quadrado mais 4ac. E aí todo mundo: hã? Aí você explica aonde que apareceu esse tal de delta. Aí você explica como é que você chegou naquele raciocínio, e os alunos: alguns conseguem captar, mas não conseguem captar de uma forma intensa. Eu acho que Jesus estava se sentindo exatamente assim com essa pergunta. Ele estava tentando transmitir uma mensagem, e os discípulos não estavam captando. Tanto que Lucas 17:20, Jesus estava certa vez acompanhado dos seus discípulos e sendo interrogado pelos fariseus, e diz lá o texto que os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. E olha só a resposta de Jesus: o reino de Deus não vem de modo visível. Jesus é muito claro em dizer: eu não venho aqui instaurar um poder político.
Mas os discípulos ainda não tinham entendido. Note algo importante. Na história do cristianismo, estava nas mãos dos discípulos o desenrolar de todo o cristianismo. Toda a missão de Jesus aqui na terra agora estava sob a responsabilidade dos discípulos. E por isso todo o plano de Deus ao homem estava na mão destes homens. Área de risco. Era uma área de risco. E é aí que eu quero parar. É aí que eu quero chegar. Porque uma das características de quem está em área de risco é, antes de mais nada, saber do perigo que está correndo e ignorar esse perigo. Os discípulos sabiam que eles tinham uma missão. Nós, como igreja, sabemos que temos uma missão. Mas muitas vezes a gente ignora essa missão. Muitas vezes a gente não para refletir nessa missão. Você já foi na praia? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já foi. Tem algum mineiro aqui? Carioca que gosta de tirar, brincar com mineiro, né? Que diz que mineiro não conhece praia, né? Meu irmão conhece praia, né? Muito bem. Então, lá na praia, as praias de São Paulo tem, do Rio de Janeiro também tem salva-vidas, que eles ficam sentados num banco com um apitinho. E quando eles percebem que um banhista está entrando numa então chamada área de risco, numa área em que ele pode se afogar, numa área que ele pode perder a vida, o que o salva-vida faz? Fica apitando aquele apitinho estridente. E aí você olha para trás todo assustado e o salva-vidas faz: sai daí, meu filho, vem para cá. Você já andou num chão escorregadio, mesmo sabendo do perigo de cair? Porque na praia a gente vai para a área de risco, mesmo sabendo que lá é área de risco. Às vezes acontece 2, 3 vezes enquanto a gente está tomando banho lá no mar. E você acha que as pessoas não sabem o quanto que é perigoso construir casa próxima em costa montanhosa? Mas o que essas pessoas fazem? Constroem as casas. Com os discípulos também não foi diferente. Conosco, muitas vezes também não é diferente. Afinal, Jesus caminhou com esses homens 3 anos, os seus discípulos, ensinando que o seu reino não seria político, que era diferente do que eles imaginavam. Mais tarde, Paulo deixa isso muito claro para nós, igreja de Jesus hoje. Ele diz que participar do reino de Deus é viver a justiça de Deus, é viver a paz de Deus, é viver da alegria da salvação de Deus. E a gente ignora. Foi isso que os discípulos puderam experimentar enquanto estavam com Jesus. O fato novamente deles pararem para pensar em poder político os afastava de Deus, colocava eles em área de risco. E este é exatamente o grande risco que nós homens, que nós servos de Deus ainda vivemos. A gente tenta dar um novo rumo ao reino de Deus. A gente tenta construir nossas casas na beira dos morros. O fato da gente ter uma família, mesmo se nessa família não existe respeito, o fato da gente ter um trabalho que nos dê certa estabilidade, nos proporciona as nossas necessidades básicas, de vez em quando a gente até dá um passeio, isso nos torna felizes. Ou mesmo o fato da gente fazer parte de uma igreja onde a gente vive bons momentos, onde a gente experimenta de vez em quando nas nossas celebrações Deus falar conosco. O fato da gente ser dizimista,
também nos torna satisfeitos e nos faz pensar momentaneamente que a gente está de bem com Deus. Sentimento, estes que eu estou declarando para vocês, se comparado com os dos discípulos, que via Jesus ressuscitado e os fazia felizes, dava para eles a falsa possibilidade de que agora eles teriam um poder político, área de risco. Eu não sei como é que você tem encarado a sua vida, mas talvez você possa estar equivocado quanto a viver em Deus. Por isso eu começo essa série hoje, porque eu preciso, como líder espiritual de vocês, porque como liderança desta igreja, nós entendemos que ainda somos pequenos espiritualmente, que nós precisamos crescer, e o ano que vem as nossas forças serão todas voltadas para esta necessidade. Por isso eu entendo que hoje, antes de começar de falar de qualquer coisa acerca de igreja, nós precisamos começar a falar de nós. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Você já parou para perguntar por que está acontecendo algumas coisas na sua vida? O seu casamento, como que vai? Os seus planos futuros têm sido colocados, ou Deus tem feito parte deles? Ou você inclui Deus nos seus planos? Como é que você tem criado os seus filhos? Qual é o tipo de ministério que você tem exercido? Você é uma pessoa que pode dizer que é devota a Deus? A sua vida profissional, ela tem o resplandecer de Deus? Como é que anda a tua língua? Falamos e estamos no ano do amor. De que valeu você ouvir falar sobre amor? Você sabe perdoar? Como que tem encarado os seus problemas? Eles fazem parte da sua vida. Então, você entendendo a sua vida, você pode me dizer como é que nós estamos como igreja. E é essa a pergunta que eu quero fazer para você. O que é que a sua vida espiritual e a sua relação com Deus tem contribuído para que esta igreja seja uma igreja sadia? Porque nós somos um corpo. E quando, mesmo neste corpo, o dedinho do nosso pé, a unha do dedinho do nosso pé, sair, ou se ela for cortada muito rente, ela vai doer e vai incomodar tanto esse corpo, que esse corpo não vai ser capaz de ser ele plenamente. Talvez você se ache a unha do dedinho do pé, mas eu quero dizer que para Deus você é tão importante quanto qualquer parte deste corpo. E Deus hoje trouxe você aqui para dizer para você que você talvez esteja numa área em que esteja colocando a vida desta igreja em risco. E a gente precisa mudar isso. E aí então, quando a gente percebe que a gente está em área de risco, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, a gente é convidado a se estabelecer em um novo local. E se estabelecer num novo local não é você ir embora da igreja, não. Não é esse o sentido que eu quero dizer para vocês. É que a gente precisa mudar de vida. É que a gente precisa se permitir ser uma nova pessoa. Foi esse o convite que Jesus fez quando ele olhou para os discípulos e para aquela pergunta do versículo 6. Olha só o que diz o versículo 8. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O convite que Jesus fez
foi para que os discípulos saíssem da área de risco. E para sair da área de risco, eles teriam que viver pelo menos duas situações, o texto diz aí, o versículo diz. A primeira é: vocês vão receber poder do Espírito Santo. Jesus estava convidando e convocando aqueles discípulos a viver um poder não político de guerra, um poder pessoal que os afastava do poder político, um poder sobrenatural. E novamente vem a palavra poder. E eu já falei sobre ela aqui, vou voltar a falar de novo. Essa palavra, ela vem da palavra grega dinamis, que quer dizer, ou deu origem à palavra no português dinamite, que também deu origem à palavra poder, ou seja, uma força, uma energia espiritual e sobrenatural. Isso significa sair do risco da vontade humana, da vontade pecaminosa, da vontade destruidora gerada pelo nosso inimigo, a vivermos o sobrenatural, capaz de operar em nós maravilhas, operar em nós milagres, operar em nós mudança de vida. Jesus está prometendo ali para os discípulos e a nós também, que nós nada temos que desfrutar da extensão, senão da extensão da personalidade de Deus. E a extensão da personalidade de Deus nada mais é do que o poder do Espírito Santo, que se desdobra no fruto do Espírito, no amor, na bondade, na longanimidade, na compaixão, na vida abundante. Já repararam como a gente se acostuma com o pecado? Vocês, porque vocês estão aqui no maior grupo, que são mais antigos de igreja, somos os piores, porque a gente se acostuma com o pecado. A gente acha que a vida cristã se resume a vir à igreja, e aí a gente já começa a pecar, porque vida cristã não é religiosidade. A gente acha que vontade, estar na vontade de Deus, é cumprir alguns ritos que a igreja propõe para a gente. Nós estamos na zona de risco. A gente está na área de risco. Nós temos o privilégio de conviver com o Espírito Santo. Privilégio porque ele só acontece de uma maneira. Olha só lá o que diz Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Sabe o que o versículo está dizendo? Aqueles que tiveram um encontro com Jesus receberam Deus dentro de nós mesmos, e isso significa a possibilidade da gente viver satisfação da nossa alma, da gente viver alegria apesar das lutas, da gente viver dependência, da gente viver habilidade para acertar em todos os aspectos, no aspecto profissional, no aspecto emocional, no aspecto familiar, no aspecto financeiro, na saúde, tudo por completo, porque nós temos o poder. Mas a gente não vive o poder.
a gente não se permite desfrutar do poder. Como é que está a tua vida? Quanto tempo você tem perdido? Você já aprendeu a viver no poder do Espírito Santo? Na dependência desse Deus? Mas Jesus não parou aí. Ele disse: você tem que sair da área de risco, experimentando e vivendo o poder. E numa segunda situação, sendo testemunha. Ser preenchido pelo Espírito Santo é sair da área de risco. E se a gente sai da área de risco, a gente muda. E se a gente muda, automaticamente a gente se torna testemunha. As pessoas vão ver isso em nós. Elas vão dizer assim: você não é mais o mesmo. Aliás, vocês viram que eu já não sou mais o mesmo, né? Eu tenho cabelo, eu tenho mais bonito. Aliás, o Marlon falou que eu estou uma gracinha. Cadê Marlon? Tá lá. O pastor está um gatinho hoje, antes da gente orar, né? As pessoas notam. Ser testemunha é isso. Ser testemunha não é andar de Bíblia na mão, na rua, no peito. Não é andar de terno e gravata. Não é dizer que você é cristão. Ser testemunha é ter vida. Observe que o verso diz, Jesus diz para os discípulos: vocês precisam ser minhas testemunhas. Sabe o que isso indica? Isso é uma possessão. Pronome possessivo. E o pronome possessivo, como o próprio nome diz, indica exclusividade. Nós somos testemunhas de Jesus. E quando a gente pensa num julgamento onde existem testemunhas, você só pode testemunhar ou a favor do réu ou contra o réu. Ninguém que se diz de Deus consegue não viver Deus. Somente de Deus nós somos exclusivos. E Jesus acrescenta o seguinte: vocês vão ser minhas testemunhas, não é na igreja, no templo. Vocês vão ser minhas testemunhas em todo lugar. Ele diz: em Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava querendo dizer é que aonde nós andássemos, nós deveríamos ser testemunhas. E isso não pode acontecer por um esforço, porque aí é que está o significado de transformação. Porque algumas igrejas, eu não gosto de falar mal de igreja, mas algumas igrejas, elas tentam ser testemunhas por esforço. Aí sabe o que elas fazem? Elas dizem assim: a partir de hoje você é um crente. E crente usa saia comprida. Crente usa cabelo comprido. Crente anda de terno e gravata. Sabe o que é isso? Isso não é ser testemunha. Porque a gente não vai viver sempre assim. Porque nós não somos assim. Isso não é ser testemunha por amor. É ser testemunha por esforço. No nosso maior programa de evangelização, não pode ser fazer ar livre, não pode ser bater de casa em casa, não pode ser distribuir folheto. O nosso maior programa de evangelização precisa ser nossa vida. As pessoas precisam olhar em nós e dizer: eu quero esse Jesus que você tem, porque você é diferente.
É isso que Jesus está dizendo. E talvez por estarmos na área de risco, a gente não enxerga isso. Talvez por estarmos atentos aqui na igreja, a gente se permite se acomodar. Vou construir só um puxadinho aqui, a hora que começar a chover, eu cago minhas coisas e vou embora. Esse puxadinho vira um quarto, uma sala, e aí a gente vai aumentando, vai se deliciando, vai se acomodando ao pecado, o Espírito Santo vai se apagando, nós vamos perdendo o poder e nós nos tornamos pessoas totalmente vulneráveis. Nessa semana, eu pedi para o pessoal do marketing postar no Facebook a propaganda da série de sermões. E talvez você tenha visto isso. E apareceu lá uma pessoa que não é daqui. Eu não sei se ele é pastor ou se ele é líder. Ele está no meu Facebook. E eu coloquei exatamente, a gente colocou exatamente esse aviso aí. Eu não, o pessoal do marketing, que aliás fez muito bem. E aí a pessoa postou a seguinte pergunta. Fez um comentário: essa igreja existe? Eu não sei se vocês leram isso. Eu disse para ele: eu tenho certeza e posso dizer que ela existe. Esta igreja existe aqui. É por isso que nos últimos 4 anos nós já dobramos o nosso número. Por isso que nós temos uma igreja que vive os seus 22 ministérios ativamente. Por isso nós temos uma igreja que ama. A gente não é perfeito, a gente erra. Mas por isso nós estamos aqui, para buscar a perfeição. E você faz parte dessa caminhada. Se realmente o seu sentimento não for crescer em Deus de tal maneira que a sua vida não reflita a Deus, agora eu vou dizer, eu tenho uma triste notícia para você. É melhor você mudar de igreja. Porque o que a gente quer aqui é sermos realmente testemunhas desse Deus. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos parar esse bairro. E nós não vamos fazer isso com programa. Nós vamos fazer isso com influência de vida. Que da nossa boca saia apenas edificação. Que dos nossos atos profissionais se reflitam apenas Jesus. Lembre-se, você tem o poder, nós temos o poder, e juntos nós somos melhores. Eu tenho vivido dias muito difíceis. Tem sido um desafio viver esses dias. Como tem sido um desafio viver nesse país. Como tem sido um desafio ser igreja nesse país. Porque um dos grandes corruptores desse país se diz evangélico e é protegido pelo Malafaia, que vocês assistem. Vocês sabiam que o Eduardo Cunha é protegido pelo Malafaia? Cuidado com o que você está vendo. Um homem que se diz cristão, que está provado lá, que ele tem conta na Suíça, e ele diz que não tem. Não é esse tipo de testemunha que o reino de Deus precisa. Não é esse tipo. Mas a gente fala, talvez a gente faça tanto quanto. Em proporções menores, mas fazemos. Ser igreja nesse país hoje é difícil. Ser cristão num país onde se tem sempre na cabeça que a gente quer levar vantagem em tudo, é difícil.
Mas eu lembro e encerro a minha palavra a vocês hoje, usando Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz, eu vou ler na linguagem de hoje: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse é o meu convite que eu faço para você. É isso que nós queremos ser. Uma igreja que pensa no próximo. Mas para pensar no próximo, a gente primeiro precisa pensar em nós mesmos. Amém? Abaixe sua cabeça. Eu não sei se tem alguém aqui que talvez não saiba, porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, da área de risco que você está correndo. O pecado leva o homem a viver uma área de risco que leva ele à morte espiritual. E morte espiritual significa separação de Deus. Quando eu falei aqui no começo da minha palavra, e se Cristo voltar agora, para onde você vai? Você tem certeza? Você sabe para onde você vai? A Bíblia nos dá a oportunidade da gente ter essa certeza. A Bíblia nos ensina que essa certeza acontece quando a gente abre o nosso coração para Jesus e diz: Jesus, eu reconheço que eu estou numa área de risco, que eu estou em pecado. Eu reconheço que o seu sacrifício na cruz por mim me cura do pecado e me coloca próximo a Deus. Jesus está aqui hoje oferecendo para você a oportunidade de você viver a vontade dEle, como eu acabei de ler, que é boa, perfeita e agradável. E a gente só vai viver isso quando a gente experimentar o poder do Espírito Santo nas nossas vidas através de Jesus Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que precisa deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Se tem, é muito simples. Aí no seu lugar você diga: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha condição, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode me dar a tua paz, a certeza de que eu nunca mais vou ficar longe do Senhor. Tem alguém aqui que ainda não deu esse passo diante de Jesus, que hoje deu esse passo? Eu só queria te conhecer. Faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão para mim, por favor, por gentileza. Em nome de Jesus, só faz um sinal, levanta a sua mão e abaixa, que eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não deu esse passo diante de Jesus? Nós vamos orar. Senhor, fala com o teu povo. Senhor, começa a aquecer o teu povo com o teu poder. Que o teu poder do teu Espírito Santo comece realmente a transbordar sobre a nossa vida. Porque nós queremos ser uma igreja verdadeiramente plena. Uma igreja que verdadeiramente experimenta experiências com o Senhor. Toma o teu povo no nome de Jesus em tuas mãos. Cura-nos, Senhor, de todo pecado. Eu sei que o teu Espírito Santo tocou alguns aqui nesta tarde. Eu sei que o teu Espírito Santo que nos convence do pecado está falando conosco aqui nesta tarde. Então, Senhor, trabalha nos nossos corações e prepara para nós, ó Pai, a oportunidade de sermos uma grande igreja. Grande no sentido de termos o grande Deus como Senhor das nossas vidas. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Você está convidado a vir orar com a gente na terça. Você está convidado terça às 8 da manhã.
você está convidado a estar conosco aqui na quinta-feira, a orar conosco, e está convidado a estar domingo de manhã na escola bíblica dominical conosco, e à noite participando da ceia do Senhor. Próximo domingo, ceia, que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Com uma oração silenciosa a gente está encerrado.